Você já sentiu que ama a Deus, ora, vai à igreja, mas mesmo assim se sente vazio por dentro? Como se faltasse algo que ninguém consegue explicar. A verdade é que muitos buscam o Espírito Santo, mas poucos vivem de um jeito que realmente o atrai. Hoje você vai descobrir 7 lições simples, profundas e urgentes, que não apenas fortalecem sua fé, mas te enchem do Espírito Santo de verdade. Talvez uma dessas lições seja exatamente o que está faltando na sua caminhada. Você sabia que muitos cristãos vivem a vida inteira sem nunca experimentar a verdadeira plenitude do Espírito Santo? Amados irmãos e irmãs, quantos de nós não desejamos ardentemente experimentar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas? Quantos não anseiam por aquele fogo divino que transforma, renova e capacita? Hoje, trago a vocês 7 lições preciosas que nos conduzirão a essa realidade gloriosa. Não são meras teorias, mas verdades práticas que transformarão sua jornada espiritual. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, costumava dizer que o Espírito Santo não é um luxo para a vida cristã, mas uma necessidade absoluta. Ele ensinava que sem o Espírito somos como lâmpadas sem óleo, árvores sem seiva, corpos sem alma. E tinha razão. Spurgeon viveu essa realidade de forma tão intensa que suas pregações ainda hoje incendeiam corações ao redor do mundo. A primeira lição que precisamos aprender é esta: o Espírito Santo anseia por encher aqueles que genuinamente o desejam. Não se trata de uma conquista humana, mas de uma rendição completa. Muitos de nós buscamos a plenitude do Espírito como quem busca um troféu, quando na verdade deveríamos buscá-la como quem busca água no deserto. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 11, versículo 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Percebam a simplicidade divina desta promessa. Não há fórmulas complicadas, rituais elaborados ou penitências exaustivas. Há apenas um convite: peça. Mas aqui está o segredo que muitos ignoram. Pedir não é simplesmente pronunciar palavras. Pedir, no contexto bíblico, envolve desejo intenso, persistência inabalável e confiança absoluta. É como a viúva insistente da parábola, que não desistiu até receber justiça. É como o amigo importuno que bateu à porta à meia-noite até que lhe abrissem. Spurgeon frequentemente pregava sobre a necessidade de termos uma sede espiritual incontrolável. Ele dizia que muitos cristãos estão satisfeitos demais com migalhas quando Deus oferece um banquete. Estão contentes com gotas quando Deus promete rios. Esta conformidade com a mediocridade espiritual é um dos maiores obstáculos à plenitude do Espírito. A segunda lição é fundamental. Precisamos entender que santidade e plenitude do Espírito caminham juntas. Não podemos separar uma da outra. O Espírito Santo, como seu próprio nome indica, é santo. Ele não habita confortavelmente onde o pecado é acariciado, onde a iniquidade é tolerada, onde a transgressão é justificada. Em Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, Paulo nos exorta: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Observem que Paulo contrasta a embriaguez com a plenitude do Espírito. Ambos envolvem ser controlado por algo além de si mesmo. Quando alguém está embriagado, perde o controle para o álcool. Quando alguém está cheio do Espírito, entrega o controle a Deus. Mas aqui está a diferença crucial. A embriaguez destrói, degrada e escraviza. A plenitude do Espírito liberta, eleva e transforma. Uma nos faz menos humanos, a outra nos faz plenamente humanos, como Deus planejou. Muitos procuram experiências espirituais, enquanto ainda agarram seus pecados secretos. Querem o poder do Espírito sem a pureza que ele exige. Desejam os dons sem o fruto. Buscam manifestações sem transformação. Mas, meus amados, o Espírito Santo não é um mágico celestial que atende nossos caprichos. Ele é o Deus santificador que nos molda à imagem de Cristo. A terceira lição nos convida a um mergulho profundo na palavra de Deus. O Espírito Santo e a Escritura são inseparáveis. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica.
A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra é o instrumento pelo qual o Espírito opera em nós. Spurgeon dedicava horas diárias ao estudo das Escrituras. Ele não apenas lia a Bíblia, mas permitia que a Bíblia o lesse. Deixava que a palavra sondasse seu coração, expusesse seus motivos, corrigisse seus caminhos. E foi exatamente isso que fez dele um canal tão poderoso do Espírito Santo. Não podemos esperar ser cheios do Espírito se negligenciamos a palavra que ele inspirou. Seria como querer conhecer alguém profundamente sem nunca conversar com essa pessoa. A Bíblia é a carta de amor de Deus, a revelação de seu caráter, o manual de sua vontade. Quando a ignoramos, estamos dizendo ao Espírito que não nos interessamos por aquilo que ele considera essencial. Há uma diferença entre ler a Bíblia casualmente e meditar nela profundamente. Muitos leem capítulos inteiros sem absorver uma única verdade. Outros passam horas em um único versículo e saem transformados. Não é a quantidade que importa, mas a qualidade da nossa interação com a palavra. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, faça desta prática um compromisso diário. Reserve tempo sagrado para estar com a palavra, não como obrigação religiosa, mas como encontro com o divino. Leia devagar, pense profundamente, ore fervorosamente, aplique sinceramente. Deixe que cada versículo penetre sua alma como uma semente que germinará frutos eternos. A quarta lição que precisamos abraçar é sobre oração genuína e constante. Paulo nos ordena em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: Orai sem cessar. Esta não é uma sugestão amigável, mas um mandamento claro. E há uma razão profunda para isso. A oração é a respiração da alma, o canal pelo qual o Espírito flui em nós. Pense comigo por um momento. O que acontece quando você prende a respiração? Inicialmente, parece suportável, mas logo o desconforto vem, depois o desespero, e finalmente a inconsciência se não respirar novamente. Da mesma forma, quando deixamos de orar, nossa vida espiritual sufoca lentamente. Podemos não perceber imediatamente, mas a vitalidade vai se esvaindo. Spurgeon era conhecido por orar antes, durante e depois de suas pregações. Ele orava pelos perdidos, pelos crentes, pelos doentes, pelos governantes. Orava em seu gabinete, orava nas ruas, orava em secreto e orava em público. Sua vida era uma oração contínua, e isso se refletia na unção que repousava sobre seu ministério. Mas precisamos entender o que significa orar verdadeiramente. Não é repetir fórmulas vazias ou pronunciar palavras bonitas. Oração genuína é comunhão íntima com o Pai. É derramar o coração diante dele. É ouvir sua voz e obedecer sua direção. É estar tão conectado com o céu que trazemos o céu para a terra em cada situação. Muitos se queixam de que não sabem orar, mas o próprio Espírito Santo vem em nosso auxílio. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos assegura: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa! Quando você não sabe o que dizer, o Espírito traduz os gemidos do seu coração em orações perfeitas diante do trono de Deus. Quando você se sente fraco demais para orar, Ele ora através de você. Quando você está confuso sobre a vontade de Deus, Ele alinha seus pedidos com os propósitos divinos. Mas tudo isso acontece quando você se coloca na posição de oração. A quinta lição nos desafia a desenvolver um coração grato e adorador. A ingratidão é um veneno que contamina a alma e apaga o espírito. Efésios capítulo 5, versículo 20 nos instrui: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre graças por tudo. Que mandamento radical! Como podemos agradecer por tudo, incluindo as dificuldades, as perdas, as decepções? Porque entendemos que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Porque confiamos que seus caminhos são mais altos que os nossos. Porque sabemos que Ele nunca desperdiça uma dor, mas a transforma em propósito. A gratidão abre portas que a reclamação tranca.
Ela muda nossa perspectiva de circunstâncias para Deus, de problemas para promessas, de carências para provisões. Quando cultivamos um coração grato, criamos o ambiente perfeito para o Espírito Santo operar poderosamente em nós. E junto com a gratidão, vem a adoração genuína. Não estou falando de cantar canções aos domingos, embora isso seja bom. Falo de uma vida inteira vivida em adoração, onde cada ação, cada palavra, cada pensamento é uma oferta ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos convoca. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adoração verdadeira é apresentar tudo o que somos e tudo o que temos a Deus. É reconhecer sua grandeza, celebrar sua bondade, exaltar seu nome acima de tudo. Quando vivemos assim, o Espírito Santo encontra em nós um vaso preparado, limpo e disponível para seus propósitos gloriosos. Se esta mensagem está tocando seu coração, não deixe de se inscrever no canal para receber mais ensinamentos que fortalecerão sua caminhada espiritual. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, preparamos um material especial. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. A sexta lição que precisamos abraçar profundamente é sobre comunhão genuína com outros crentes. Muitos buscam a plenitude do Espírito de forma isolada, esquecendo-se de que somos chamados a ser corpo, não membros soltos. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos adverte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admonições, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão não é opcional na vida cristã, é essencial. Quando nos reunimos com outros crentes em sinceridade e amor, algo sobrenatural acontece. Jesus prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A presença manifesta de Cristo vem quando há união verdadeira. Mas precisamos distinguir entre meramente frequentar ajuntamentos e realmente ter comunhão. Você pode estar em uma multidão e ainda assim estar completamente isolado. Comunhão genuína envolve compartilhar não apenas momentos, mas vida. Envolve ser vulnerável, autêntico, disposto a servir e ser servido. O Espírito Santo opera poderosamente quando os crentes se edificam mutuamente. Quando um irmão ora por outro, quando uma irmã encoraja alguém que está desanimado, quando compartilhamos nossas lutas e vitórias, criamos canais pelos quais o Espírito flui com liberdade. O individualismo espiritual é uma armadilha que nos priva de bênçãos imensas. Pense nos primeiros cristãos descritos em Atos capítulo 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o resultado? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Onde há comunhão verdadeira, há poder divino. Muitos hoje vivem como cristãos solitários, consumindo sermões pela internet, cantando sozinhos em casa, lendo a Bíblia isoladamente. Embora essas práticas sejam boas, elas não substituem a necessidade de estar fisicamente presente com outros crentes, de olhar nos olhos de um irmão, de apertar a mão de quem precisa de conforto. Quando você se conecta genuinamente com o corpo de Cristo, você não está apenas recebendo, está contribuindo. Seus dons espirituais são ativados para edificar outros. Sua experiência com Deus encoraja quem está começando a jornada. Sua maturidade ajuda quem está tropeçando. E no processo, você mesmo cresce e se fortalece. O Espírito Santo não nos foi dado apenas para benefício pessoal, mas para o bem comum. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, declara: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Seus dons são para servir, sua unção é para abençoar, seu chamado é para edificar o corpo. Há algo profundamente transformador em servir o próximo com os dons que o Espírito nos concede. Quando você ora por alguém e vê Deus responder, sua fé cresce. Quando você profetiza uma palavra de encorajamento e vê vidas mudarem,
você entende melhor o coração de Deus. Quando você ensina a palavra e vê olhos se abrirem para a verdade, você experimenta a alegria do céu. Mas não podemos dar o que não temos. Não podemos servir com dons que não cultivamos. Não podemos edificar outros se nós mesmos estamos em ruínas espirituais. Por isso, a importância de todas essas lições trabalharem juntas. Santidade pessoal, vida de oração, imersão na palavra, gratidão constante, tudo isso nos prepara para ser canais eficazes do Espírito. E aqui chegamos à sétima e última lição, talvez a mais desafiadora de todas: obediência radical à voz do Espírito. Podemos ter conhecimento bíblico extenso, vida de oração intensa, comunhão vibrante, mas se não obedecemos ao Espírito quando Ele nos dirige, bloqueamos o fluxo de sua plenitude em nós. Jesus foi categórico em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amor a Deus se demonstra através da obediência. Não há como separar um do outro. Dizer que amamos a Deus enquanto desobedecemos conscientemente é contradição viva. A obediência que Deus requer não é apenas aos mandamentos gerais da Escritura, embora isso seja fundamental. Ele também espera que obedeçamos às direções específicas que o Espírito nos dá em nossa caminhada diária. Aquele impulso para telefonar para alguém que está passando por dificuldade. Aquela convicção de pedir perdão a quem ofendemos. Aquele direcionamento para mudar de atitude em determinada área. Quantas bênçãos perdemos por hesitar em obedecer? Quantas vidas poderíamos ter impactado se tivéssemos atendido ao chamado do Espírito? Quantas portas de oportunidade se fecharam porque demoramos demais para agir? A obediência tardia é desobediência disfarçada de prudência. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, nos mostra a seriedade com que Deus trata a desobediência. Pedro confrontou Ananias dizendo: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Conservando-a porventura, não seria tua? E vendida, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Desobedecer ao Espírito Santo é mentir para Deus. É dizer que sabemos melhor que Ele. É colocar nossa vontade acima da dele. E as consequências podem ser severas, não porque Deus é cruel, mas porque Ele é santo e não pode compactuar com rebeldia. Mas aqui está uma verdade gloriosa. Quando obedecemos ao Espírito, mesmo quando não entendemos completamente, experimentamos seu poder de formas surpreendentes. Filipe obedeceu quando foi instruído a ir ao deserto e lá encontrou o eunuco etíope pronto para ouvir o Evangelho. Ananias obedeceu quando foi enviado a orar por Saulo, apesar do medo, e presenciou a conversão do maior apóstolo. A obediência abre portas que nenhuma força humana consegue abrir. Ela nos coloca no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro e mais frutífero do universo. Ela alinha nossos passos com os propósitos eternos, fazendo-nos cooperadores de Deus em sua obra redentora. Mas sejamos honestos, obedecer nem sempre é fácil. Às vezes o Espírito nos dirige para situações desconfortáveis. Às vezes, Ele nos pede para abrir mão de coisas que valorizamos. Às vezes, Ele nos chama para caminhos que parecem ilógicos aos olhos humanos. É nesses momentos que nossa fé é testada e refinada. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar plenamente significa obedecer mesmo quando não compreendemos. Significa seguir mesmo quando o caminho parece obscuro. A cada ato de obediência, nossa capacidade de discernir a voz do Espírito aumenta. Começamos a reconhecer seus sussurros com mais clareza. Aprendemos a distinguir entre nossos próprios pensamentos e sua direção divina. Desenvolvemos sensibilidade espiritual aguçada que nos mantém alinhados com o céu. E quando obedecemos consistentemente, algo maravilhoso acontece. A plenitude do Espírito se torna nossa realidade constante. Não mais uma experiência ocasional que buscamos em momentos especiais,
mas uma condição permanente de nossa vida espiritual. Vivemos, respiramos e nos movemos na atmosfera do Espírito. Esta é a vida que Deus planejou para cada um de nós. Não uma existência cristã medíocre, morna, sem poder, mas uma jornada vibrante, cheia do Espírito, transbordando de frutos e repleta de propósito. Uma vida onde o sobrenatural se torna natural porque andamos continuamente na presença dele. Amados irmãos e irmãs, estas 7 lições não são meros conceitos teológicos para debatermos. São chaves práticas que abrem as comportas da plenitude do Espírito em nossas vidas. Desejo genuíno por Deus, santidade intencional, imersão na palavra, oração constante, gratidão e adoração, comunhão verdadeira, obediência radical. Cada uma dessas lições se entrelaça com as outras, formando um tecido espiritual forte e resistente. Negligenciar qualquer uma delas enfraquece toda a estrutura, mas quando as praticamos fielmente, tornamo-nos vasos preparados, limpos e disponíveis para que o Espírito Santo nos encha até transbordar. A 6ª lição que precisamos abraçar profundamente é sobre comunhão genuína com outros crentes. Muitos buscam a plenitude do Espírito de forma isolada, esquecendo-se de que somos chamados a ser corpo, não membros soltos. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos adverte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admonições e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão não é opcional na vida cristã, é essencial. Quando nos reunimos com outros crentes em sinceridade e amor, algo sobrenatural acontece. Jesus prometeu em Mateus capítulo 18, versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A presença manifesta de Cristo vem quando há união verdadeira, mas precisamos distinguir entre meramente frequentar ajuntamentos e realmente ter comunhão. Você pode estar em uma multidão e ainda assim estar completamente isolado. Comunhão genuína envolve compartilhar não apenas momentos, mas vida. Envolve ser vulnerável, autêntico, disposto a servir e ser servido. O Espírito Santo opera poderosamente quando os crentes se edificam mutuamente. Quando um irmão ora por outro, quando uma irmã encoraja alguém que está desanimado, quando compartilhamos nossas lutas e vitórias, criamos canais pelos quais o Espírito flui com liberdade. O individualismo espiritual é uma armadilha que nos priva de bênçãos imensas. Pense nos primeiros cristãos descritos em Atos capítulo 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o resultado? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Onde há comunhão verdadeira, há poder divino. Muitos hoje vivem como cristãos solitários, consumindo sermões pela internet, cantando sozinhos em casa, lendo a Bíblia isoladamente. Embora essas práticas sejam boas, elas não substituem a necessidade de estar fisicamente presente com outros crentes, de olhar nos olhos de um irmão, de apertar a mão de quem precisa de conforto. Quando você se conecta genuinamente com o corpo de Cristo, você não está apenas recebendo, está contribuindo. Seus dons espirituais são ativados para edificar outros. Sua experiência com Deus encoraja quem está começando a jornada. Sua maturidade ajuda quem está tropeçando. E no processo, você mesmo cresce e se fortalece. O Espírito Santo não nos foi dado apenas para benefício pessoal, mas para o bem comum. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 declara: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Seus dons são para servir, sua unção é para abençoar, seu chamado é para edificar o corpo. Há algo profundamente transformador em servir o próximo com os dons que o Espírito nos concede. Quando você ora por alguém e vê Deus responder, sua fé cresce. Quando você profetiza uma palavra de encorajamento e vê vidas mudarem, você entende melhor o coração de Deus. Quando você ensina a palavra e vê olhos se abrirem para a verdade, você experimenta a alegria do céu. Mas não podemos dar o que não temos. Não podemos servir com dons que não cultivamos.
Não podemos edificar outros se nós mesmos estamos em ruínas espirituais. Por isso, a importância de todas essas lições trabalharem juntas. Santidade pessoal, vida de oração, imersão na palavra, gratidão constante. Tudo isso nos prepara para ser canais eficazes do Espírito. E aqui chegamos à sétima e última lição, talvez a mais desafiadora de todas: obediência radical à voz do Espírito. Podemos ter conhecimento bíblico extenso, vida de oração intensa, comunhão vibrante, mas se não obedecemos ao Espírito quando Ele nos dirige, bloqueamos o fluxo de sua plenitude em nós. Jesus foi categórico em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amor a Deus se demonstra através da obediência. Não há como separar um do outro. Dizer que amamos a Deus enquanto desobedecemos conscientemente é contradição viva. A obediência que Deus requer não é apenas aos mandamentos gerais da Escritura, embora isso seja fundamental. Ele também espera que obedeçamos às direções específicas que o Espírito nos dá em nossa caminhada diária. Aquele impulso para telefonar para alguém que está passando por dificuldade, aquela convicção de pedir perdão a quem ofendemos, aquele direcionamento para mudar de atitude em determinada área. Quantas bênçãos perdemos por hesitar em obedecer? Quantas vidas poderíamos ter impactado se tivéssemos atendido ao chamado do Espírito? Quantas portas de oportunidade se fecharam porque demoramos demais para agir? A obediência tardia é desobediência disfarçada de prudência. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, nos mostra a seriedade com que Deus trata a desobediência. Pedro confrontou Ananias dizendo: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Conservando-a porventura, não seria tua? E vendida, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Desobedecer ao Espírito Santo é mentir para Deus. É dizer que sabemos melhor que Ele. É colocar nossa vontade acima da dele. E as consequências podem ser severas, não porque Deus é cruel, mas porque Ele é santo e não pode compactuar com rebeldia. Mas aqui está uma verdade gloriosa. Quando obedecemos ao Espírito, mesmo quando não entendemos completamente, experimentamos seu poder de formas surpreendentes. Filipe obedeceu quando foi instruído a ir ao deserto, e lá encontrou o eunuco etíope pronto para ouvir o Evangelho. Ananias obedeceu quando foi enviado a orar por Saulo, apesar do medo, e presenciou a conversão do maior apóstolo. A obediência abre portas que nenhuma força humana consegue abrir. Ela nos coloca no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro e mais frutífero do universo. Ela alinha nossos passos com os propósitos eternos, fazendo-nos cooperadores de Deus em sua obra redentora. Mas sejamos honestos, obedecer nem sempre é fácil. Às vezes o Espírito nos dirige para situações desconfortáveis. Às vezes, Ele nos pede para abrir mão de coisas que valorizamos. Às vezes, Ele nos chama para caminhos que parecem ilógicos aos olhos humanos. É nesses momentos que nossa fé é testada e refinada. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar plenamente significa obedecer mesmo quando não compreendemos. Significa seguir mesmo quando o caminho parece obscuro. A cada ato de obediência, nossa capacidade de discernir a voz do Espírito aumenta. Começamos a reconhecer seus sussurros com mais clareza. Aprendemos a distinguir entre nossos próprios pensamentos e sua direção divina. Desenvolvemos sensibilidade espiritual aguçada que nos mantém alinhados com o céu. E quando obedecemos consistentemente, algo maravilhoso acontece. A plenitude do Espírito se torna nossa realidade constante. Não mais uma experiência ocasional que buscamos em momentos especiais, mas uma condição permanente de nossa vida espiritual. Vivemos, respiramos e nos movemos na atmosfera do Espírito. Esta é a vida que Deus planejou para cada um de nós. Não uma existência cristã medíocre, morna, sem poder, mas uma jornada vibrante, cheia do Espírito,
transbordando de frutos e repleta de propósito. Uma vida onde o sobrenatural se torna natural porque andamos continuamente na presença dele. Amados irmãos e irmãs, estas 7 lições não são meros conceitos teológicos para debatermos. São chaves práticas que abrem as comportas da plenitude do Espírito em nossas vidas. Desejo genuíno por Deus, santidade intencional, imersão na palavra, oração constante, gratidão e adoração, comunhão verdadeira, obediência radical. Cada uma dessas lições se entrelaça com as outras, formando um tecido espiritual forte e resistente. Negligenciar qualquer uma delas enfraquece toda a estrutura, mas quando as praticamos fielmente, tornamo-nos vasos preparados, limpos e disponíveis para que o Espírito Santo nos encha até transbordar. Agora, precisamos entender como essas lições funcionam na prática diária. Não basta conhecer a teoria, precisamos vivê-la. E é exatamente isso que exploraremos a seguir. Como transformar esses princípios em realidade tangível em nossa caminhada. Muitos se perguntam, como aplicar essas 7 lições no dia a dia? Como transformar conhecimento em experiência viva? A resposta está em começar exatamente onde você está, com o que você tem neste momento. Deus não exige perfeição antes de nos encher com seu Espírito, mas exige disposição genuína para mudar. Comece pela manhã antes mesmo de pegar o telefone ou verificar as notícias. Dedique os primeiros momentos do seu dia a Deus. Não precisa ser uma hora inteira, embora isso seja maravilhoso. Podem ser 15 minutos de coração aberto, buscando sua face com sinceridade. Diga a Ele, Senhor, enche-me hoje com teu Espírito Santo. O salmista declarou no Salmo 5, versículo 3, Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã, apresento a ti a minha oração e fico esperando. Observe a sequência. Oração seguida de expectativa. Não apenas falamos com Deus, mas aguardamos sua resposta. Criamos espaço para que Ele fale conosco. Durante o dia, pratique a presença de Deus. Isso significa manter uma consciência contínua de que Ele está com você em cada momento. No trânsito, no trabalho, nas conversas, nas decisões. Desenvolva o hábito de sussurrar orações breves. Obrigado, Senhor. Ajuda-me aqui. Mostra-me teu caminho. Essas pequenas orações mantêm seu coração conectado ao céu. Quando tentações surgirem, e elas surgirão, não tente vencê-las com sua própria força. Clame imediatamente ao Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nos assegura: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A plenitude do Espírito não nos torna imunes à tentação, mas nos capacita a vencê-la. Ele nos dá discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo. Ele nos fortalece para resistir aos apelos da carne. Ele nos guia para o caminho de escape que Deus sempre providencia. Nas interações com outras pessoas, deixe que o Espírito governe suas palavras. Efésios capítulo 4, versículo 29 nos orienta: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quantos conflitos evitaríamos se permitíssemos que o Espírito filtrasse nosso discurso? Antes de responder com raiva, faça uma pausa. Antes de criticar, busque compreender. Antes de julgar, lembre-se da graça que você mesmo recebeu. O fruto do Espírito se manifesta especialmente em nossos relacionamentos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 lista: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Note que é fruto, no singular, não frutos. São manifestações diversas de uma única realidade, a vida do Espírito fluindo através de nós. Quando você ama sacrificialmente, isso é o Espírito. Quando mantém alegria em meio às adversidades, isso é o Espírito. Quando escolhe a paz em vez da contenda, isso é o Espírito operando. Desenvolva o hábito de examinar seu coração regularmente.
O Salmo 139, versículos 23 e 24 nos ensina a orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Convide o Espírito Santo a revelar áreas que precisam de mudança. Quando ele apontar algo em sua vida que não o agrada, não se defenda nem justifique. Simplesmente confesse e peça perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9 promete: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão abre caminho para a purificação, e a purificação abre espaço para mais plenitude. Envolva-se ativamente com a comunidade de fé. Não seja apenas espectador nos cultos, seja participante. Ofereça seus dons para abençoar outros. Se você tem dom de ensinar, ensine. Se tem dom de servir, sirva. Se tem dom de exortar, exorte. Romanos capítulo 12, versículo 6, nos lembra: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Quando você usa seus dons espirituais para edificar o corpo de Cristo, experimenta a alegria indescritível de ser instrumento nas mãos de Deus. Você vê vidas sendo tocadas, transformadas, restauradas através de você. E nesse processo, sua própria fé se fortalece, seu amor por Deus se aprofunda, sua sede pelo Espírito aumenta. Estabeleça momentos regulares de jejum e oração. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, sobre certos tipos de libertação: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. O jejum não é barganha com Deus, mas disciplina espiritual que aguça nossa sensibilidade ao Espírito. Quando jejuamos, declaramos que nossa fome por Deus é maior que nossa fome física. Quando abrimos mão de algo legítimo temporariamente, criamos espaço para buscar o que é eterno. O jejum quebra a força dos apetites carnais e fortalece nossa natureza espiritual. Proteja sua mente do que contamina. Filipenses capítulo 4, versículo 8 instrui: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que você permite entrar em sua mente afeta diretamente sua vida espiritual. Não podemos encher nossas mentes com conteúdo mundano, sensual, violento, e depois esperar que o Espírito Santo flua livremente. Seria como tentar encher um copo sujo com água pura. O recipiente precisa estar limpo. Cultive a disciplina de meditar na palavra antes de dormir. Deixe que as Escrituras sejam a última voz que você ouve antes de fechar os olhos. O Salmo 1, versículo 2, descreve o homem bem-aventurado. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando adormecemos meditando na palavra, permitimos que ela trabalhe em nosso subconsciente, seja testemunha ousada de Cristo. O livro de Atos está repleto de exemplos de como o Espírito Santo capacitava os discípulos para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8, registra a promessa de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O poder do Espírito não é apenas para experiências pessoais gloriosas, mas para testemunho eficaz. Quando você compartilha sua fé com outros, quando conta o que Deus fez em sua vida, quando proclama o Evangelho, o Espírito Santo opera através de suas palavras para tocar corações. Não tenha medo de parecer diferente do mundo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 nos chama: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Separação não significa isolamento, mas distinção. Vivemos no mundo sem ser do mundo. Quando você vive cheio do Espírito Santo, as pessoas ao seu redor percebem que há algo diferente em você. Não é arrogância religiosa, mas autenticidade espiritual. Não é julgamento condenatório, mas amor transformador. Não é fanatismo extremo, mas fé genuína, que se traduz em ações concretas.
Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada preciosa pelas 7 lições que nos fazem cheios do Espírito Santo. Mas este não é realmente um final, é apenas o começo de uma vida transformada pela presença poderosa de Deus em você. Lembre-se, a plenitude do Espírito não é um destino que alcançamos uma única vez, mas uma caminhada diária de rendição, obediência e busca apaixonada por Deus. Cada manhã traz nova oportunidade de ser enchido novamente, de experimentar mais profundamente sua glória, de viver mais plenamente seus propósitos. Não desanime se o processo parecer lento. Deus está trabalhando em você, moldando-o à imagem de Cristo. Confie no processo divino e continue buscando com todo o seu coração. A promessa permanece. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Muito obrigado por ter assistido até o final. Sua dedicação em buscar mais de Deus me enche de alegria. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir este vídeo. Compartilhe com outros que precisam ouvir estas verdades. Deixe seu comentário contando como o Espírito Santo tem operado em sua vida. E para aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, não deixe de pegar nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Espírito Santo encha você de maneira transbordante. Deus abençoe grandemente sua vida.